Nós tivemos esta semana aquela visão terrível da tsunami, ou do tsunami do Japão, daquele terremoto. E foi uma coisa que me deixou muito excitado na noite. Mas existem outras formas das placas tectônicas se atritarem nos relacionamentos. Não as placas tectônicas da Terra, mas os nossos relacionamentos. Às vezes nós nos atritamos e sai energia de megatons, e isso gera impactos de feridas e de mágoas. Eu quero falar isto porque eu tenho visto muitas pessoas prisioneiras de amargura. Pessoas que estão há muitos anos ouvindo o Evangelho, mas são prisioneiras. Elas estão vivendo em cárceres apertados. Elas estão vivendo contidas com mágoas, ressentimentos nos seus corações. Ninguém vai viver neste mundo sem atritos, sem contradições, sem acusações, sem inveja, sem feridas. Agora, cabe àquele que foi ferido cultivar ou matar a tiririca. Não há possibilidade. E do tronco ao trono, e o Breganó está ali, sentadinho. Ele, essa semana, veio falar comigo sobre esse livro. Eu não ganho dinheiro com livro. Não tem um tostão. O livro é para disseminar, para distribuir. Tem apenas uma editora para manter, mas eu não tenho nenhum tostão nisso. Mas esse livro tem feito alguma revolução em algumas vidas. Retirado do passado as memórias da infância, da juventude, dos abandonos. Uma pessoa que teve uma separação muito trágica do seu casamento, encontrou-se comigo e disse assim: pastor, muito obrigado por aquele livro que ajudou a tratar a minha ferida. Não brinque, meu irmão, porque dá tsunami. Vem ondas terríveis sobre a vida dos outros, sobre a família, sobre os relacionamentos. Se nós não formos libertos das amarguras, das mágoas, nós vamos adoecer ainda mais. E o Senhor quer nos libertar. A graça dele está aí pronta. Faça favor de tratar isto diante do trono de Deus, porque se você não for para o trono, você vai para o tronco. E no tronco, os verdugos metem o cacete até você pagar o último centavo. Foi assim que Jesus ensinou. Eu quero viver na liberdade dos santos de Deus. Não vivo sem lutas e sem tribulações, sem acusações e sem medos, mas é correndo para esse lugar que nós vamos encontrar a nossa libertação. O coração é o centro da vida espiritual. Vamos ler junto Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, dá-nos a revelação da tua palavra. Fala aos nossos corações pelo teu Espírito. Salva
aqueles a quem tu tens escolhido desde a fundação do mundo. Edifica a tua igreja, alegra o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sobre tudo o que se deve guardar. Só uma pequena palavra aqui. A Graça, que fala francês, a Carmita também, tem outras pessoas. Regarder, no francês, é guardar em português, significa manter diante dos olhos. Guardar não é esconder. Às vezes a gente esconde uma coisa e depois não acha. Aí diz assim, eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde está. Não é guardar. Isso aí está escondido. A palavra guardar tem a ideia de manter na visão. O guarda é aquele que está no posto de vigia e olha, examina, fica vendo. O guarda de Israel não dormita nem cochila, está sempre de olhos atentos, olhando, examinando. Quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, é a mesma coisa. Sobre tudo que se deve olhar, olhe o teu coração. Porque dele é que procedem as fontes, as saídas da vida. A primeira coisa que deve ser entendida, é que a vida cristã começa e termina no coração, afirma Steve Gallagher. E ele tem toda a razão. O coração é o centro nervoso da vida espiritual. É do coração. Essa palavra bíblica que tem sido mexida através dos tempos, até recentemente dizia-se que o coração não tinha, era só um músculo, mas hoje estão dizendo que o coração tem memória afetiva, porque ele está aqui, mas ele está aqui no cérebro, numa região, numa amígdala cerebral, onde é a irradiação para este músculo, que bate mais forte quando tem uma emoção, quando chora, quando sente, e também fica frio quando é magoado e ele sofre. A mente, aí já é o córtex cerebral, já é uma outra parte. A mente é o centro do conhecimento racional. O coração é o centro do conhecimento relacional. A mente trabalha com as ideias humanas, enquanto o coração labuta com os ideais subjetivos da realidade íntima para o desenvolvimento da verdadeira intimidade interpessoal. Estou lendo um livro sobre anticâncer de um médico que com 30 anos percebeu que tinha um câncer no cérebro, por acaso. Um tumor do tamanho de uma noz. E ele disse, eu sempre fui um super-herói, acostumado a vencer, entrava no hospital, eu não olhava a cara do doente, porque eu era o médico. Eu passava por eles com passo duro, não queria nem olhar nos olhos dele, porque cria dificuldade, o doente está sofrendo, eu sou o médico. Mas quando ele descobriu este tumor no cérebro, ele é um médico francês que está nos Estados Unidos, doutor, pós-doutor, alto pesquisador de um laboratório de cérebro, de funcionamento do cerebral em Pittsburgh. E ele agora, com câncer, foi para Nova York, estava no estacionamento lá em Nova York, e tomando as últimas respirações antes de uma cirurgia que ele ia fazer no cérebro. Quando sai de dentro do hospital, só pode sair de dentro, mas saiu,
Uma senhora com 2 muletas, já idosa, e uma bolsa na mão pesada. E ele diz: como pode deixar uma senhora que sofreu uma cirurgia com 2 muletas sair sozinha do hospital? Mas isso é Nova York, ele pensou. Nova York, cada pessoa é uma pessoa e nada mais. E ela foi saindo e ele disse: naquele instante, eu que nunca olhei para um doente como simplesmente como com misericórdia, mas simplesmente como objeto do meu estudo, naquele instante eu fui tomado de uma reação. Não foi misericórdia, foi a definição de que eu também era um doente. E como doente, você só entende o que sofrendo. Você não entende o sofrimento do outro sem que passe pelo mesmo sofrimento. Aí ele disse: naquele instante eu me dirigi a ela, pedi a chave do carro dela, fui lá, tirei o carro que estava num lugar difícil, coloquei a bolsa dela no carro, coloquei-a dentro do carro e dissemos muito poucas palavras, senão muito obrigado da parte dela, mas os seus olhos nunca mais saíram dos meus. E ele tem uma expressão que me marcou, ele disse assim: eu tive o privilégio de ela me permitir que eu pudesse servi-la. Eu tive o privilégio que ela me permitiu de poder servi-la. Isso chama relacionamento, isso é coisa do coração, não é da cabeça. Mas só quem passa por isso é quem passa por alguma crise de realidade e que nós conhecemos a nossa fragilidade e a nossa finitude. O cristianismo começa com a troca do coração. Vamos ler Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A primeira realidade espiritual da fé cristã é a cirurgia que promove a troca do coração. Nós nascemos com um coração de pedra, isto é, um coração feito de barro, o coração de Adão. Então, o Senhor origina uma permuta de coração, retira o de pedra, o coração de Adão, e nos dá um de carne, o coração de Eva. Aqui temos uma metáfora. Adão foi feito da terra e é pedra, enquanto Cristo foi gerado da mulher, que foi extraído da costela ou da carne e dos ossos. Eu quero só lembrar uma coisa. São 2 pessoas que Deus trata. Só com 2. O Pai fala a nós com 2 cabeças. Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem. Cristo, Jesus, o último Adão. Preste bem atenção com seus ouvidos. Adão, o primeiro homem, alma vivente. Cristo, Jesus, o último Adão, foi feito espírito vivificante. Adão é o primeiro homem. Cristo, Jesus, é o último homem. Jesus Cristo é o segundo homem. O que houve que você falou aí? Eu mudei os nomes Cristo, Jesus, para Jesus Cristo. Cristo, Jesus, é a encarnação de Deus na humanidade. Jesus Cristo é a ressurreição do homem na divindade. São 2 realidades diferentes. Por favor, se você não entender isto, você vai ficar arrancando chifre de cabeça de cavalo.
Toda essa dificuldade começa por aí, de não crer na substituição da vida. Aí você vai querer que Adão aprenda as coisas de Deus. Adão não aprende as coisas de Deus, ele apenas é treinado. Ele não consegue viver isto porque ele não tem a vida da ressurreição. O coração de pedra é a natureza adâmica em sua dureza. O coração de carne é a vida de Cristo, o descendente da mulher em sua humanidade divina. Adão é o homem caído e cheio de si mesmo, orgulhoso, duro. Todavia, Cristo é a humanidade em sua dimensão original e divina. Cristo Jesus é o homem Adão antes do pecado, que carregou os pecados da humanidade, tornando-se o último Adão na cruz. Depois do último, meu irmão Dagoberto, quem vem? Depois do último, acabou. O Último dos Moicanos é um livro que deu um filme, era o último, acabou. A raça dos moicanos desapareceu. A tribo dos moicanos desapareceu. Talvez eu seja o último dos G. A tribo dos G desapareceu. Ainda tenho aqui no cabelo uma lembrança dessa tribo que desapareceu no Piauí. A tribo G não tinha cabelo branco. É isso que eu estou querendo dizer. A mente é o quartel-general do conhecimento racional. Os sentidos são as portas de entradas do saber. O coração, do ponto de vista bíblico, é a sede da vida incorpórea e do entendimento espiritual. O profeta mostra esta ordem, que foi o profeta Isaías, no 43:10, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Presta atenção neste verso. Vós sois as minhas testemunhas de Javé, o Senhor. Todas as vezes que na Bíblia atualizada o Senhor estiver com todas as letras maiúsculas, na Bíblia atualizada, na corrigida eles não fazem isso, mas na atualizada eles fazem. Todas as letras maiúsculas estão se referindo a Javé. E quando o Senhor, no Velho Testamento, e quando o Senhor está escrito com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, é Adonai. Estes nomes bíblicos estão referindo-se a realidades espirituais identificáveis dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor, Javé, está apontando no Velho Testamento para Jesus Cristo, ou Cristo Jesus no Novo Testamento. O meu servo, ele era o servo de Deus, a quem escolhi para que saibais. Primeira coisa, saber. Saber é do ponto de vista do entendimento, é a porta de entrada. Foi por isso que Tomás de Aquino, um teólogo católico muito importante da Idade Média, disse assim: nada há no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Nada. Então, os sentidos são aquilo que traz para o nosso intelecto. Mas para que saibais, e depois ele usa e me creiais. O crer parte do saber, mas o crer é diferente do saber. Uma pessoa pode saber e não crer, mas aquele que crê vai saber. E agora entenda bem, e
me creais e entendais. O entender vem depois do saber. Primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. O problema é que muita gente quer entender as coisas de Deus, só que não entende porque não tem a vida espiritual. Sem a vida espiritual, você não vai entender as coisas de Deus. Por quê? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, diz Paulo. Para se saber com a mente, é preciso ver com os olhos. Olha, você vai dizer assim, ver é só com os olhos. Não. Você pode ver com a percepção. Os profetas eram videntes. Eles viam com a percepção e a revelação de Deus. Mas aqui eu estou falando especificamente dos sentidos. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, ou sentir com os outros sentidos. Essas são as janelas da alma. O saber precede o crer, e o crer pressupõe a troca do coração para poder entender. Jesus esclareceu assim esta ordem dos fatos que leva à realidade espiritual denominada de novo nascimento, ou a troca do coração, em Mateus 13:15, que diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso parece uma loucura. Ora, Jesus veio buscar e salvar o perdido e ele quer converter as pessoas. E ele não quer que as pessoas se convertam? Não quer. Não quer que as pessoas se convertam. Ele tem que converter as pessoas. Porque se uma pessoa se converter, ninguém aguenta ela. Já sem se converter, ninguém aguenta. Você imagina se ela se converter. Então eu tenho ouvido muitas vezes, e eu também já disse isso, quando eu me converti. Deus me livre. A Bíblia diz assim, converte-me e eu serei convertido. Salva-me e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Olha que coisa mais linda. Se ele não me converter, eu vou ficar um convencido de que eu sou salvo quando eu não sou salvo. Porque eu tenho um coração crítico, murmurento. Nós vamos falar isso aqui. Crítico, murmurento, ríspido, rancoroso, magoado, fofoqueiro, ppp. Este coração não é o coração de Cristo. Este coração é de Adão. E este coração de Adão vai para o inferno. Com toda a educação religiosa, com toda a postura, com toda a nobreza, com todos os títulos pastorais, proféticos, com todos os títulos de diácono, com todos os títulos de serviços cristãos, com todas as coisas prestadas aqui à terra, ele vai diretamente do produtor para o consumidor, sem intermediário. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E não brinque com esse assunto. Porque Jesus não foi brincalhão com esse assunto. Esse assunto sério. Para mim e para você. E quem que tem que dar conta diante de Deus, de mim sou eu, de você é você. Ainda que eu tenho que dar conta da pregação que eu tenho que pregar. Essa pregação, diante de Deus, eu tenho que dar conta dela. Os vossos guias hão de dar conta diante de Deus, pelas vossas almas. Por isso, eu tenho que ser sério. Não posso ser poético nesse assunto. Tem que ser profético. E duro. Porque não pode brincar com esse assunto. Você pode ter 50 anos de membro de igreja e vai para o inferno se não nascer de novo. Mas você tem um coração crítico, esse coração não é de Cristo. Ele é de Adão.
Não brinque. Essa ênfase aqui é ênfase profética, não é raiva. Entenda? Segundo a Bíblia, há 2 tipos de humanidade: a natural e a espiritual. Ora, se o homem natural pudesse entender as coisas do Espírito de Deus, ele poderia se salvar a si mesmo. O perdido se acharia, e o pecador se santificaria por conta própria. O doente se curaria por si mesmo, e o seu orgulho seria ainda mais insuportável. Eu falei com um amado esta semana, que disse que tinha muita capacidade de realizar milagres. Eu digo, olha, existem 3 fontes de milagres. Existe o milagre que vem de Deus, nós chamamos de milagre, esse é milagre. Existe os feitos extraordinários realizados pelo homem. Janes e Jambres resistiram a Moisés por feitos extraordinários. E existem os poderes malignos. Satanás, uma das suas missões preferidas é travestir-se de anjo de luz, e os seus ministros de justiça. Eles não vêm com graça, mas com justiça vêm. E qual é a fonte dos seus milagres? Eu tenho que analisar. E só diante de Deus isso pode ser feito. A ordem de Jesus aos seus discípulos foi, que ordem foi? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Presta atenção. Ele não disse, ide ao todo mundo e pregai a lei a toda criatura. Ele não disse, ide a todo mundo e pregai as profecias a toda criatura. No Monte da Transfiguração, apareceram 3 elementos fundamentais da revelação bíblica. Moisés, Elias e Jesus estava lá transfigurado. Os discípulos ficaram naquele pavor, depois que os 2 desapareceram, houve uma voz que chegou para eles assim, este é o meu filho amado, esse que ficou, a ele eu vi. A lei teve uma importância, as profecias também tiveram uma importância, porque as profecias estavam apontando para aquele que havia de vir, ele já estava ali. A lei teve uma importância porque ela veio para que ele cumprisse a lei e tornasse a lei realizável em nós pela sua vida vivida em nós. A nova aliança. Mas ele diz, este é meu filho amado. E o filho amado é o evangelho, a boa notícia da sua morte e ressurreição. Evangelho é isto. É uma boa proclamação. Sim. Não, o evangelho é o poder de Deus, capaz de promover a permuta do coração de pedra pelo coração de carne, ou a substituição da vida natural de Adão pela vida espiritual de Cristo. Adão, alma vivente, Cristo, espírito vivificante. Tem que morrer a vida da alma para que haja a vida do espírito. Sem isto, necas de pitibiriba. Não tem nada. Não tem nada. Sem essa substituição não há nova vida espiritual. Mas tudo começa com a pregação do evangelho. A palavra de Deus confere a morte do pecador com Cristo e gera a vida, a sua vivificação pelo poder da ressurreição em Cristo, mediante o saber da verdade e a revelação
do Espírito Santo. O saber da verdade e a revelação do Espírito Santo. Eu posso saber a verdade e ainda não ter a revelação. Você sabe quando foi que Arquimedes disse eureka? Ele estava tomando banho dentro de uma banheira lá em Siracusa. E a banheira estava cheia. E ele entrou na banheira e a água derramou. E ele percebeu que o seu peso produziu um deslocamento de baixo para cima do volume da água, do tamanho do peso dele, e aí ele saiu correndo pelado na rua. Eureka, eureka! Eureka é o particípio passado do verbo eurakei, que quer dizer achei, achei, achei. O que você achou, Arquimedes? Achei uma lei da física. Tem gente que sai um dia e diz achei. Sabe quem foi que disse achei uma vez? O Padre Vieira. O Padre Vieira, eu tenho a coleção dos livros dele, herdadas do pastor Francisco Rodrigues de Melo, que foi um velho pastor evangélico aqui da Igreja Batista, viveu muitos anos. Antes dele morrer, ele me chamou em casa e disse assim, tenho um presente para lhe dar. Me deu a coleção, que eu guardo com muito carinho, das mensagens do padre Antônio Vieira. Ele tem uma mensagem que ele fala do achei, do clique, do estalo, do insight, da revelação do Espírito Santo. Epa, achei! O que foi que você achou? Eu morri com Cristo. Você está pensando que esse assunto é só entre os protestantes? Não. A Igreja Católica está cheia de revelações, de homens que acharam esta revelação dada pelo Espírito. Já sabiam, mas precisava da revelação. Sabendo a verdade, podemos receber a verdade que é Cristo Jesus. Recebendo a Cristo, ganhamos um coração de carne. Através deste coração, podemos crer nele, nos arrepender e entender a verdadeira realidade espiritual. É com o coração que se crê. Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É com o coração que se crê, não é com a mente que se crê. Com o coração. Essas divisões bíblicas não são aleatórias. Elas são realidades. O coração encontra descanso. Achei o descanso. Tenho agora a aceitação incondicional de Deus. Enquanto você ficar só na mente, você vai ficar correndo para lá e para cá, para lá e para cá, atrás de ventos de doutrinas, de sistemas, de coisas. No dia que você encontrar, ou melhor, tiver a revelação, o apocalipse, você vai se sentar e vai agora ter relacionamento com aquele que te aceitou. Vai ter intimidade, conhecimento relacional, não intelectual. Jesus é o autor e o consumador da fé, e o novo coração é a sua sede. O velho Adão é incrédulo por natureza, e só por um milagre ele pode vir a crer. Esse milagre chama-se: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. É algo divino e sobrenatural. É algo divino. Ele lhe deu. É mais fácil o analfabeto crer do que o ilustrado, porque o ilustrado quer capturar isto
pelo seu entendimento intelectual. É mais fácil a criança crer do que o jamais amadurecido, que ele faz caminhos. Mas como é que é? Como é que é? Vocês lembram que Nicodemos perguntou a Jesus, mas como pode ser isto? Começa a fazer essas perguntas, mas como é que pode? Aí Jesus teve que dar uma explicação mais ou menos assim de tsunami. Ele disse, é como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para de bobagem e creia. O homem velho tem capacidade de aprender muito sobre Deus. O conhecimento racional pode tornar Adão um religioso exemplar. A raça adâmica tem um lado escuro e um lado brilhante, mas ambos estão contaminados pelo orgulho do pecado. Por isso, até a religião de Adão, por melhor que seja, encontra-se contaminada de egoísmo e infestada de vanglória. Nada de Adão é aproveitável aos olhos de Deus, pois mesmo as coisas excelentes estão infectadas pela arrogância. Bill Bright, um evangelista americano, diz que ele chegou em uma cidade americana onde estava pregando, e um teólogo, professor de seminário, um seminário famoso, não vou citar aqui para não trazer nenhum constrangimento aos sistemas religiosos, mas esse homem procurou Bill Bright e disse, sou pastor de Novo Testamento há 40 anos, mas eu não consigo crer em Cristo. Sou professor de Novo Testamento, conheço profundamente a língua grega, mas eu não consigo descansar em Cristo. Aí Bill Bright disse assim, graças a Deus que você não consegue. E graças a Deus porque o Espírito Santo pode fazer isso em você. Vamos nos ajoelhar aqui no seu gabinete e vamos orar. E o Bill Bright fez uma oração e ele fez uma outra oração. E ele disse, Senhor, eu não consigo entender e eu não consigo crer, mas eu recebo a tua pessoa. Ele levantou e disse assim, Bill, alguma coisa aconteceu, eu estou crendo. E passou a crer. Porque o crer, primeiro você tem que admitir que você está com dúvida. Não consigo. O Otmani diz assim, você tem que ter 3 coisas fundamentais para a sua experiência. Primeiro, eu não posso. Segundo, eu desisto. Terceiro, ele tem todo o poder, ele pode me fazer. Eu não posso, eu desisto e ele pode. Eu achava que o meu professor de Novo Testamento, pastor Ronald D. Walford, era bobinho. Agora eu acho que eu sou bobão. Porque ele dizia assim, irmãos, eu não sei, mas ele sabe. A gente fazia uma pergunta para ele, ele não sabia, ele dizia, irmão, eu não sei, mas ele sabe. Esse homem é um bobo. Não, ele estava certo. Eu não sei, mas ele sabe. E se ele sabe, ele pode. O velho homem, o velho coração adâmico, perverso e corrupto, é do velho coração que procedem todos os pecados de uma pessoa. A sua manufatura é sem terceirização ou importação de matéria-prima. A tentação pode vir do exterior, como um produto importado, mas a fabricação é sempre individual, interna e intimista. Veja o que Marcos 7, 21 e 22 diz. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Eu vou tirar só uma aqui, que é a palavra a inveja. Você sabe o que é que está escrito no original grego, a inveja? Oftalmos poneiros. Sabe o que significa oftalmos poneiros? Olho maligno, olho gordo. Existe isso, Glenn? Existe sim, existe. O invejoso. Mas o invejoso está no coração dele. E ele olha para você que tem um carro novo e fica com inveja e põe seca pimenteira no seu carro. Ele não consegue viver feliz e ainda quer destruir você. Existe isso e muito. Na nossa casa, quando nós moramos aqui na Rua Santos, a minha esposa tinha uma janela de violetas, as mais lindas. Eram uma dúzia de violetas em cima da janela. Chegou a moça, amiga da nossa empregada que morava lá em casa, ela chegou lá um dia, olhou assim, disse assim, mas que violetas lindas. No outro dia estavam todas secas. Se você não crê nisso, é problema seu. Secas, mortinhas, murchinhas. Não foi dizendo assim, que violetas horríveis, não. Foi que violetas lindas. O velho Samambaia, lá no Piauí, apareceu uma jararaca. Ele estava lá com meu pai, e meu pai disse, olha a jararaca ali, seu Samambaia. Ele disse, não precisa matar não, doutor. Chup, 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 chup. Doutor Roberto Barros, médico daqui, dessa cidade de Londrina, urologista famoso, disse-me, contratei um cidadão que tirou as cobras da fazenda e colocou-as num lugar e disse, aqui o senhor não mexe. Elas vieram todos para aquele local. Estão lá, naquele local. Se você não acredita, fique por você por conta própria. Isso faz parte do velho coração. Vou dizer mais uma outra coisa. Você não vai prosperar, invejoso. E não vai deixar o outro prosperar. O outro que não crê em Cristo. Porque em mim você não pode botar o olho que você quiser. Porque Cristo é o meu escudo, com o qual apagarei todos os dados inflamados do maligno, o escudo da fé. Mas ele vai tentar. É do velho coração. Não pense que isso, presta atenção, não pense que o diabo não esteja nisso, não. Ele está, mas ele vai estar isso exatamente como o Mano está na seleção brasileira. Ele vai estar de técnico. Mas quem vai jogar é o jogador, é o invejoso. Ele vai ficar simplesmente fazendo o incentivo. Mas você, o invejoso, é que vai sofrer. E vai sofrer mesmo, vai lhe comer as entranhas. Este livro sobre o anticâncer, o médico está falando desse troço. Que come gente por dentro. Viu? É interessante. E é um médico que não é cristão, não. É judeu. O evangelho, antes de tudo, tem que promover a substituição do velho coração de pedra pelo novo coração de carne. A vida do homem natural pela vida do homem espiritual, homem aqui com letra maiúscula. Só depois dessa permuta,
a nova criatura capacitada e dirigida pelo Espírito Santo pode cultivar este novo terreno como um jardim florido de Deus. Há uma nova lavoura sendo incrementada para o novo campo. A proposta metafórica do profeta chorão é no sentido de Deus converter a alma do seu povo como se fosse um pomar abundante ou um jardim das suas delícias eternas. Profeta Jeremias 31, 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Que coisa linda! Que coisa mais linda! Esse profeta é um profeta do exílio. Profeta Jeremias. Ele estava falando do povo de Israel, mas ele tem uma metáfora por trás, falando da realidade espiritual. Então, o que devemos cultivar nesse jardim? Sobretudo, o que se deve cultivar, cultive o seu olhar no novo coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cultive seu coração. Cultive a terra, deixe as minhocas fazerem adubo, deixe o sofrimento ajudar a crescer essa terra, deixe as lutas que a gente enfrenta serem trabalhadas pela graça de Deus. Não são os seus atos virtuosos, nem a sua conduta externa, muito menos o seu conhecimento teológico que contam diante de Deus, mas as suas atitudes internas de confiança, isto é, a fé que lhe foi dada pela graça do Pai. Nós não nascemos com fé, nós nascemos com incredulidade, nós nascemos incrédulos. Toda criancinha, inclusive a Rafaela, que nós apresentamos há pouco aqui, ela nasceu com uma natureza de incredulidade. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Mas nós colocamos diante do Senhor para que esta obra comece a funcionar nela pelo Espírito Santo que vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra divina. Vamos examinar ligeiramente alguns itens que fazem parte deste coração transplantado de acordo com a visão simbólica do profeta Jeremias. Primeiro, o novo coração exulta nas alturas de Sião. Este lugar superior aqui não se trata propriamente de um monte na terra de Canaã, mas de um estado de elevação do espírito diante do trono soberano de Abba. Abba é Pai, que é a revelação de Jesus para o Deus do Velho Testamento, que se revela nele como o Pai de muita gente. Antes de tudo, o novo coração adora a Trindade divina com exultação. O pico mais alto do coração substituído é o topo da intimidade com Deus em adoração. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Se nós não somos adoradores, nós não somos novas criaturas. Bate na mesa para sustentar isso. O que Deus procura é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas adorador não é só adorador neste lugar. A mulher samaritana perguntou para Jesus: nossos pais dizem que é em Gerizim, o monte Gerizim, o lugar de adoração.
Vocês, judeus, dizem que é no templo, no Monte Moriá, o lugar de adoração. Afinal de contas, onde é esse lugar? E Jesus, então, desmonta os conceitos da religião da época, dizendo: minha filha, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura por seus adoradores. Você adora na praia, você adora no jogo de futebol, você adora fazendo comida, você adora dirigindo o carro, você adora. O que é adorar? O que é proskineo, pastor? Pastor, meu professor de grego. O que é proskineo? Vem cá, faça proskineo aqui. Faça proskineo aqui. Faça proskineo. Pronto. Entendeu o que é proskineo? Sabe o que é adorar? É você se curvar diante do ser que você se adora e beijar a mão dele. Ajoelhado, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, reconhecendo que ele governa. Adoração não é simplesmente cantar. Cantar faz parte, é uma das coisas. Não é simplesmente louvar. Louvar faz parte. Adorar é um estado de espírito elevado do Monte Sião. Por que Monte Sião? Porque naquele lugar Davi construiu um tabernáculo aberto, sem esconderijo, onde a arca ficava visível. A arca é a presença de Cristo revelada, e onde as pessoas cantavam, louvavam e prestavam danças diante do Senhor 24 horas por dia, em reconhecimento de que Ele reina sobre as nossas vidas. É um estado de espírito elevado, adoração. Quem vive no cume do monte não fica atolado no vale. Interessante que eu coloquei essa palavra aqui, vale, e glênio. É uma transliteração de glen em inglês. E glen significa vale. Não vale muito a pena fazer isto, mas eu quero dizer o seguinte: eu não quero viver como um homem de vale, que não vale nada, mas vale tudo em Cristo. Vamos ficar no monte da adoração. Ou seja, pendurado naquele que nos trouxe para a altura da sua graça. Quem adora não murmura. O que é isso? São duas coisas incompatíveis: adoração e murmuração. Lembrando aqui, meu cunhado, minha cunhada, um doutor Onésimo e o filho dele estavam com o pastor Abuchaim no Rio Paraná, no mês de janeiro, com muita chuva, um calor intenso, muriçoca que não dava para... Lá estavam os quatro, dentro do barco, pastor Abuchaim lá no camarote com a Nésia, um calor, naquele teto de zinco, pegou sol o dia, a noite toda, estava meu cunhado, minha cunhada, doutor Onésimo era, mas agora está aposentado, alto funcionário do Ministério da Justiça em Brasília, e o filho, que também é advogado, estavam lá reclamando: que calor, que muriçoca, que isso, que aquilo outro. Pastor Abuchaim levanta e disse: meus irmãos, não é conveniente que vocês estejam falando estas palavras de murmuração diante do trono de Deus. Se o Senhor permitiu que nós estivéssemos nessa situação, é para que nós o louvemos nessa situação.
Um irmão me surpreendeu essa semana com uma palavra que me encheu o coração de alegria. O irmão disse que quando Paulo e Silas, que expulsaram aquele demônio daquela moça, levaram uma surra, depois que eles terminaram de apanhar, diz que eles disseram assim: já acabaram o serviço? Aí ele falando na hipótese, já terminaram o serviço? Aí ele disse: já, então vamos começar o culto. Aí eles começaram a louvar a Deus. Aquilo para mim foi um bálsamo na alma. Depois de uma surra, vamos começar o culto. E começaram a adorar a Deus. E Deus resolveu fazer uma visita naquela cadeia. A linguagem elevada dos adoradores em Sião é bem diferente do jargão rasteiro dos concupiscentes em Canaã, que significa terras baixas. Canaã é a terra do vale. Agora, é a terra onde tem muito lamaçal, muito charco. Só para vocês terem uma noção aqui, quando Teodoro Herzl começou a fazer as ideias de levar Israel para a terra de Canaã, eles começaram a comprar os charcos de Canaã e plantar eucalipto para fazer a drenagem da terra, porque Canaã tem muitos charcos, muitos lugares. E essas briguinhas hoje agora é porque Israel conseguiu fazer com que as terras de charco e as terras desertas brotassem como narciso e fizesse. Nós estivemos num kibbutz na região do Mar Morto, que antes era um lugar assim e hoje é um jardim florido. Então, o mundo tem umas coisas contra Israel que é interessante. Mas ali estava o coração trocado, louva. A boca suja é o resultado de um coração lamacento. Vamos ver como foi que Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, quem é o homem bom? Quando o cara chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: porque me chamais bom? Bom é o único que é Deus. Quem é o homem bom? O homem bom é aquele que foi trocado o coração dele e ele agora tem o coração de Cristo. Quem é o homem mau? É Adão e todos os seus descendentes. Se não houve a troca, é um homem mau. E o homem mau vai falar de quê? Vai falar da murmuração que está no seu coração. E o homem bom vai falar de quê? Vai falar das coisas de cima, que é as coisas de Deus. Segundo, sem adoração exultante e agradecimento profundo, com certeza não há um coração pulsando no íntimo daquele, não há um novo coração pulsando no íntimo daquele que se diz ser um cristão. A alegria é um dos estágios da alma em gratidão penhorada, por causa dos bens do Senhor. Não é possível ser salvo e não ser realmente grato. As agulhadas e murmurações são frutos da ingratidão. Olha, presta atenção, se você não consegue agradecer a casca do queijo que sobrou para você, mas só sobrou a casca, só a casca. Coma com delícia. Faça festa nisso. Louve a Deus pela casca que sobrou. Podia não ter sobrado nada. E se não sobrasse nada, faça festa. Quando Paulo está dirigindo as viúvas, que são verdadeiramente viúvas e não tem ninguém para cuidar delas, não tem família para cuidar, porque é a família que tem que cuidar da viúva. E ele estava dizendo, só em último caso a igreja deve cuidar da viúva, e aí ele dá umas regras, que ela tenha mais de 60 anos, que tenha sido mulher de um só marido, que ela tenha feito boas obras, que ela tenha lavado os pés dos santos, e ele vai e bota uma série de regras.
E aí você vai vendo aquele negócio, e ele disse assim, e quando elas não tiverem assim, que elas fiquem na presença de Deus, adorando e louvando a Deus, até que Deus supra. Mas Paulo, ele diz, porque Deus é mais previdente do que os sistemas de previdência do mundo, do que os filhos ingratos. Deus não vai deixar você padecer. Mas a gente não crê. Adão é aquele que transfere a sua culpa para a mulher. Cristo é aquele que assume a culpa da humanidade. Adão é um crítico, murmurador e acusador, por natureza. Cristo é a essência da adoração e a plenitude da gratidão. Aquele que manifesta a vida de Cristo expressa o seu bom perfume em ações de graça. O seu hálito é perfumado e a sua conversa sara as feridas dos outros. A gente conversa, você senta numa roda e deixa a boca falar. Deixa a turma falar. Aí quando você vê assim, você percebe onde tem um jardim, um perfume. Eu fui assistir hoje, sexta-feira à noite, depois que vim de uma reunião, fui assistir o resto do Cartola. Eu gostava muito dos sambas do Cartola. E aquele perfume da rosa. A rosa que foi extraída. A rosa de Saron tem um bom perfume. E você, na conversa, você sente o cheiro da rosa de Saron na conversa da pessoa. Mas também sente o cheiro do cravo de defunto na boca daquele que nunca teve uma experiência. É um cheiro desagradável. Você já sentiu o cheiro de cravo de defunto? É horrível aquele cheiro, né? Pois é. Fala, criatura, que eu posso dizer se você faz parte do jardim de Deus ou se você é plantado para enfeitar defunto. É só falar. Não precisa 2 minutos para você ver se é cravo de defunto ou se é rosa de Saron. Basta falar. Agora, cuidado, não vem falar mais comigo, porque eu vou dizer assim, atestado de óbito. Aí você vai ficar com medo de falar comigo se você é cravo de defunto. Agora, se você é rosa de Saron, você vai falar e eu vou dizer assim, eu fui almoçar domingo passado na casa de um irmão aqui da igreja, com minha esposa e outros irmãos, e quase que eu não saí de lá. Normalmente eu fico muito cansado depois de pregar de manhã e tinha que pregar à noite e aquilo, mas aquela conversa era tão boa, era tão agradável, era tão perfumosa que eu tinha vontade de ficar lá, naquele lugar. Aquele lugar era gostoso de conviver. Sabe, não tinha picuinhas, não tinha aquele negócio que o carro não pega. Estava aquela coisa gostosa, aquela conversa agradável, era uma conversa descontraída. Minha esposa, nós saímos de lá vibrando. E eu saí, puxa vida, que coisa boa é a gente viver na comunhão dos santos. Terceira coisa, os 5 bens da fazenda que o profeta falou ali revelam as riquezas da graça. O cereal, o vinho, o azeite são produtos vegetais, enquanto o cordeiro e os bezerros são animais. Mas todos, depois você vai no livro de Levíticos, e você vai ver que todos estes aqui fazem parte de ofertas, de oferendas, de holocaustos, de serviços de adoração. Todos apontam para o suprimento das necessidades humanas e para os elementos do culto oferecido pelo povo de Deus. O número 5 tipifica a graça plena que sempre nos mantém num estado de contentamento. Tanto no cotidiano como diante do altar em adoração. É tão lindo você ouvir uma velhinha que andou com Deus conversando. É tão triste você ver um velho que não andou com Deus falando. Vá a um asilo e procure descobrir isto.
As amarguras plantadas ao tempo começam a sair com a idade. Quarto, a alma dos regenerados em Cristo Jesus é como o jardim regado. Tudo viceja e floresce. Não há folhas murchas, flores sem viço ou frutos mirrados. Mesmo na estiagem mais acirrada, sempre há irrigação aspergida pelo Espírito Santo. O novo coração é terreno fértil para o plantio das sementes de cima, e o jardineiro celestial se deleita em cultivar o seu jardim florido. A vida cristã autêntica é um banquete constante de festa eterna. Você já notou isso? Ou você não tem notado? Como quando você conversa com determinadas pessoas. Tem umas pessoas aqui na igreja que eu gosto de conversar. Elas passam, quando elas falam, é como se estivesse sarando minhas feridas. Não vou comentar o nome de ninguém, não. É aquela conversa de esperança, de cuidado. É o gato que lambe, e aquela saliva do gato diz que cura as doenças das mordidas. A cobra pica e ele passa aquilo. Não sei se é verdade, mas eu sei que é verdade que aquela conversa é agradável, ajuda, dá alegria. Enquanto que aquele outro sai dali, é como se ele tivesse colocado um caninho no seu cérebro e... Aí você sai troncho. Porque aquilo está consumindo energia, está roubando a energia. É maravilhoso conviver na Assembleia dos Salvos, mas é triste coexistir com os descendentes de Adão. Enquanto os primeiros louvam, os últimos frequentemente lamentam. A linguagem dos santos edifica, a toada dos religiosos assola e solapa. Aí você faz o diagnóstico. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Não fica perguntando onde é que o outro está. O outro vai ficar lá no lugar dele e ele vai dar conta do coral dele. Em que coral ele pertence? O do sapo ou dos roxinóis? O coral do sapo é cá de baixo da lama e só coacha. O coral do roxinol é lá de cima, do alto, e canta até nos dias de tribulação. Como é que não é tribulação a palavra? É esse negócio de chuva forte, como é que chama? Turbulência, não é? Tempestade. Tempestade. Nos dias de tempestade, o trovão está rolando, diz que o roxinol é o único pássaro que canta em dia de tempestade. Nunca vi um tipo adâmico cantando no coral dos redimidos. Nunca. Mas quero ressaltar, não confunda os cantores do coro nas igrejas com os cantores que cantam quando o coro é açoitado nos lombos. Não confunda um membro de um sistema religioso com um redimido pela graça de Cristo, que vive para o louvor da sua glória. Não confunda. Quinto, o coração da nova criatura em Cristo não se desfalece em face das grandes e profundas tribulações deste mundo, nem vive refém de uma memória entristecida. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Este texto aparece um elemento a mais do que no outro do profeta Jeremias. No profeta Jeremias nós temos azeite, nós temos o trigo, nós temos o vinho. Aqui aparece a doçura,
a figueira. São 6 aqui, lá era 5, aqui é 6. A figueira produz o doce. E a doçura é exatamente a palavra que vai dar o sentido deste verbo alegrar. O gil. O que você está vendo? Eu estou vendo a grandeza da graça de Deus no meio da tribulação. A situação aqui é de penúria. Ainda que, não tem nada. Abriu a despensa, nada. O que você vai fazer agora? Vou gritar de alegria perante o Deus da minha salvação, porque esse Deus não vai me deixar sozinho. E sabe o que ele usa a figura? Eu vou andar como uma corça na ponta dos pés. Ó. Quando os menininhos estavam aprendendo balé aqui, no projeto, há alguns anos atrás, um mal-humorado aqui da nossa comunidade chegou para mim e disse assim: por que vai gastar dinheiro em menino aprender a balé? Eu digo, para ele poder aprender a dançar e fazer festa que você não sabe fazer. Você é um mal agradecido porque acha que não se pode tratar dessas coisas com as pessoas. Como é que se começa tratando e tocando nas pessoas? É pelas suas necessidades básicas. É aquele negócio da religião antiga que você não podia dançar. Pois é, aqui aparece. A vida cristã é uma vida de celebração e de festa permanente. O novo coração cultiva a alegria, mesmo em meio às maiores ressacas da confiança e no meio das maiores e mais terríveis tormentas. Estar em alguma tristeza faz parte desta vida. Viver em tristeza e desgosto, murmurando ou criticando, é uma acusação contra a suficiência de Cristo. A falta de festejo cotidiano denuncia o nosso descontentamento em face de uma tão grande salvação. Eu fui alcançado. Deus me ama. Está na hora de fazer festa. Mas eu não estou tendo saúde suficiente, minha saúde está debilitada. Eu não estou tendo os recursos suficientes para me manter. Eu estou sofrendo. Vá fazer festa. Vamos ver como é que Deus vai fazer nessa questão. Vamos fazer. O coração é o centro da vida espiritual. Um coração contente reflete a presença do Rei dos Reis no interior da nossa vida. Mas um coração desgostoso, crítico, murmurador, maledicente, ingrato e sem atitude de adoração nos acusa da falta de vida espiritual autêntica. Se nós não somos irradiantes de alegria diante desta tão grande salvação, então, temos que avaliar a nossa experiência de salvação. Uma vez que Isaías 12:3 diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Senhor, minha tendência natural é murmurar, é reclamar, é criticar, é desprezar as pessoas, é fazer pouco caso, mas por tua graça, concede-me o privilégio de ver esta experiência de realidade espiritual, de que meu coração foi trocado, Cristo é minha vida, e que Cristo, sendo minha vida, eu possa viver para o louvor da tua glória. Que o Senhor nos dê essa graça.